Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o módulo de produção. Então já estou aqui dentro do sistema Web Choice, do ERP. Tá? Apesar do foco ser falar sobre produção, a gente vai começar falando pelo módulo configurador, que é onde nasce toda a parte de configuração do PCP. Né? Eu vou acessar aqui o meu cadastro de produtos, porque antes de eu criar a minha ficha matriz, meu processo de produção, eu preciso ter as matérias-primas cadastradas. Então eu vou consultar aqui produto já cadastrado. Consultar um produto já cadastrado. Deixa eu pegar aqui, acho que é o MP. Na verdade é o mate. Então eu cadastrei aqui 3 matérias-primas, né? Vou abrir aqui o cadastro do produto. Então é o cadastro de um produto normal, como se fosse um item de venda, né? É um item de estoque, na verdade. Depois a gente vai dar um nome para ele, um código, classificar o tipo dele. Isso aqui é o mais importante. Matéria-prima, ela vai sempre ser um produto de nível 1, vai ser um produto básico, que eu compro ela nesse estado do meu fornecedor. Então, ela não sofre nenhuma manipulação, eu não manipulo ela, na verdade, né? Eu compro ela dessa maneira e eu vou usar ela da mesma maneira que eu compro no meu produto acabado. Na verdade, o meu produto acabado é que é manipulado. Então, ele é um produto de nível 1, eu vou vincular ele aqui a um grupo de produtos, né? Eu vou definir unidades de medida, todas aquelas informações que são pertinentes a qualquer produto que a gente já tenha cadastrado no sistema, que a gente tem lá falando bastante, com bastante detalhes nos vídeos de cadastro de produtos. Tá? Aqui eu vou colocar o preço de compra dele, sempre que eu comprar o sistema vai atualizar esse preço de compra. E esse preço de compra vai ser base também para compor o preço, né, o custo lá do nosso produto acabado. Além das matérias-primas, eu vou classificar aqui também, vou cadastrar o produto acabado. Né? Então eu vou cadastrar aqui um produto, eu vou dar o nome dele de produto acabado nível 3. Né? Você vai dar o nome do produto se quiser aqui, o código que você vai batizar esse produto. E aqui a parte mais importante, eu vou ter aqui o nível 3. Né? Assim como o nível 1 é muito importante lá no cadastro da matéria-prima, o nível 3, como o nome diz aqui, é um produto produzido. Então eu vou cadastrá-lo aqui, vou dizer que esse produto ele é produzido, ou seja, eu não compro ele, eu produzo na minha fábrica. Né? Posso estimar um valor inicial de compra aqui, mas o sistema vai calcular isso quando a gente for lá no PCP. Aqui eu tenho as tabelas de preço de venda, né? Aí de novo, essas informações mais detalhadas sobre o cadastro do produto, elas podem ser vistas no vídeo de cadastro de produto. E aqui especificamente falando sobre PCP, eu tenho uma aba chamada PCP, que são informações que o sistema vai utilizar exclusivamente para o módulo de PCP. Então eu tenho algumas informações, né? Por exemplo, a descrição técnica, que é muito comum. Eu tenho um produto que eu tenho ele com um nome na minha indústria, mas quando eu vou vender para algum órgão ou para algum fornecedor específico, eu preciso que ele tenha uma descrição técnica mais apurada. Então a gente pode vir aqui e informar essa descrição técnica. A gente tem o conceito de produto master. O produto master é aquele produto que tem as mesmas características de que vários outros. Então, imagina que eu tenho uma família de produtos aqui, que essas informações sejam idênticas, né? Muda de repente só a cor ou alguma outra singularidade de um produto para o outro. O que eu posso fazer para isso, para eu ter menos trabalho no momento de manter esse cadastro? Eu escolho um desses produtos como sendo o produto master, e à medida que eu vou cadastrando os demais produtos que são similares, eu vou colocando eles aqui como vinculando ele a esse produto que eu quero que seja o master.
Sempre que eu alterar uma característica desse produto master, o sistema vai replicar e alterar automaticamente nos demais produtos. Então, tem o cadastro de marcas, cadastro de família, são todos cadastros que a gente pode ir criando para ir associando aqui dentro dessas informações referentes ao PCP. O tipo de produção, se para a produção é uma matéria-prima, se é um produto intermediário, se é um produto semi-acabado, um produto acabado, o peso desse produto, eu preciso informar aqui, isso é importante também é mais importante do que o restante das informações. Tá? Se tem alguma norma que rege esse produto, né? Então eu coloco aqui o código da norma, a descrição da norma. São informações que vão sair lá no PCP, né? E uma questão de produtos que trabalham com reagentes ou componentes, como queiram chamar. Tá? A gente usa sempre aqui para exemplificar o, alguns produtos que são bem conhecidos, né? Como o Durepoxy ou o Araldite, que são produtos que são vendidos naquela composição onde ele vem com dois reagentes ali, dois componentes, onde você mistura esses componentes para que seja feita uma reação. Então, digamos que eu estou aqui vendendo um determinado produto e que esse produto ele é composto, na verdade, no componente B e C aqui, que eu misturo eles numa determinada proporção de volume ou quantidade para que ele cause determinado efeito. Isso é mais para a área de indústrias químicas. Então, basicamente, todos os restantes das informações elas seguem a, o conceito normal do produto de cadastro do sistema de cadastro de produtos, tá? O que é mais específico de PCP são esses pontos que eu ressaltei aqui no cadastro. Aí agora a gente vai um pouquinho lá no módulo de PCP, que é o foco da nossa apresentação hoje. Tá? Então eu acessei aqui o módulo PCP, onde nós vamos encontrar aqui do lado esquerdo nesse menu algumas informações relacionadas a cadastro. Então, eu vou explicar cada uma delas. A gente começa aqui pelo cadastro de testes padrões. O que é isso? O sistema de PCP ele vai implementar o conceito de qualidade, né? Então, aqui seriam os testes que você precisa executar no produto que você produz, né? Para atestar que eles estão dentro do teu padrão, do teu controle de qualidade. Então, aqui no nosso exemplo hipotético, eu criei essas variações aqui de testes, onde eu estou dizendo aqui que eu quero avaliar se quando eu terminar de produzir o meu produto, se ele, qual a cor que ele apresenta, né? Eu defini aqui um tamanho também que tem que ser medido, um peso específico que o produto tem que ter, a densidade dele, ou seja, são características que você quer que o seu produto seja avaliado, seja submetido a uma avaliação para que você considere ele dentro do seu padrão de qualidade. E aqui você pode descrever como fazer essa inspeção e quais equipamentos utilizar, né? Se tem alguma norma interna que você queira definir, o nome de um equipamento, o número de um equipamento que você vai utilizar, a unidade de análise, né? E aqui o fator de apuração desse resultado. Então, como que a luminosidade vai ser medida no nosso caso aqui? Ela vai ser medida em quantitativo por faixa, ou seja, ela precisa estar entre uma numeração entre uma faixa, ou ela precisa apresentar uma quantidade exata, uma quantidade absoluta, né? E aqui seria um exemplo como se fosse a cor, né? Um descritivo absoluto ou um descritivo por faixa, ou seja, ela precisa ser na cor tal, né? Ou não, ela pode estar ali variando entre o azul claro e o azul escuro, aí seria um descritivo por faixa. E qual é a finalidade desse teste? É a aprovação desse produto para venda ou é apenas uma referência, né? Então você pode ter dois tipos de teste. No segundo tópico, a gente vai falar de cadastro de processos.
E esse cadastro de processo, ele são etapas, né, que o produto vai passar para que para ser produzido, né? Então, são serviços, é como se fossem serviços mão de obras que seriam executadas naquele produto para que ele seja concluído o processo de produção dele. Tá? Então é basicamente um nome em que você vai definir para cada processo desse. Tá? Aqui a gente tem o cadastro de etapa. Tá? Esse cadastro de etapa é uma das partes principais da configuração da ordem de produção lá da ficha matriz do produto. Porque ele você vai definir o que acontece com a produção de um determinado produto quando ele passa por cada uma dessas etapas. Então, basicamente, nesse momento aqui, quando você está criando o cadastro de etapa, você vai dar um nome para essa etapa e você vai estimar aqui um custo por segundo, né? Quanto te custa essa etapa de produção? Você vai fazer uma apuração. Essa etapa eu só está envolvida a mão de obra de determinados funcionários. Você vai estimar o custo aqui. Não, essa etapa está envolvida a mão de obra e mais uma máquina que fica ligada sob a supervisão de um funcionário. Você vai estimar o custo dessas duas, da mão de obra e da máquina ligada durante por segundo. Eu preciso que seja informado aqui, o sistema pede que seja por segundo. Aqui a gente tem o cadastro das embalagens, ou seja, eu produzo chocolate, tá? E esse chocolate ele é vendido em embalagens com 6 unidades, em embalagens com 12 unidades. Então você vai criar aqui também as suas embalagens, né? É, e vai definir quais são os componentes dessa embalagem. Então, além de toda a matéria-prima que eu vou usar para produzir o meu produto, quando ele estiver pronto, dependendo da embalagem que eu vou colocar ele, eu ainda vou usar lá mais uma tampa de papelão, mais uma caixinha de papelão, mais uma etiqueta. Então, você vai relacionando aqui esses outros produtos que não estão relacionados diretamente com a produção, mas estão vinculados com a forma de embalar o produto. Cadastro de EPI, isso aqui são todos atributos que a gente foi vendo lá dentro do cadastro de produtos, né? Aqui é um atalho para o cadastro de produto, cadastro de marca, cadastro de família. São atributos que aparecem lá dentro do cadastro para você ir classificando o teu produto. Tá? E aqui a gente tem o cadastro do cadastro de matriz, né? A fórmula matriz, como alguns chamam, ficha técnica, cada um tem uma nomenclatura, mas é onde a gente vai ensinar o sistema o que é preciso para produzir determinado item. Então, vamos buscar aqui a fórmula matriz que eu criei para aquele produto acabado nível 3 lá. E vamos ver aqui que a gente precisa configurar no sistema. A gente vai informar aqui, né, eu consultei o produto que eu já tinha cadastrado, aquele produto nível 3 que eu já tinha cadastrado lá no módulo configurador, né, e aqui a gente vai vincular, né, as matérias-primas que eu uso para a produção. Então, eu tenho a data da revisão ou cadastro da fórmula, né, digo o motivo, se por algum motivo eu alterei alguma coisa na formulação desse produto, eu informo aqui porque que eu fiz a última alteração. Né? O tipo de quantidade, ou seja, essas matérias-primas que eu vou informar aqui, eu estou utilizando uma quantidade unitária, né, que a gente chama de absoluto, ou percentual. Tá? Então você vai dizer qual relação você quer usar. Normalmente absoluto. E aqui a gente vem relacionando. Eu vou informando o meu produto, que eu já cadastrei também, a matéria-prima que eu já cadastrei lá no cadastro de produto, e a quantidade que eu utilizo dele, né? E aí eu clico aqui e vou adicionando todos os produtos que eu utilizo para poder fazer a composição aqui do meu produto acabado nível 3. Tá? Aqui embaixo eu posso estimar um percentual de perda que essa produção gera, né? Então eu sei que sempre que eu vou produzir aqui
meu produto acabado, eu tenho sempre 10% de perda. É a perda tolerável que a gente vai informar. Tá? Aqui eu vou relacionar aqueles testes padrões que nós cadastramos aqui. Então, a cor, né? A cor lá está determinado que é por faixa. Então, eu vou dizer aqui, a cor pode estar entre tal e tal cor. O peso ele pode estar entre tal peso e tal peso. É aquela questão lá do, do teste padrão, né? Que a gente diz o tipo de resultado que a gente pode ter. E aqui as etapas de produção. Então vamos lá. Quando eu cadastro aqui a etapa de produção, eu vou informando elas na ordem em que elas acontecem, isso é importante. Né? Então eu vou dizer aqui que a primeira etapa foi o que eu disse aqui, ela é a separação da matéria-prima. Então para fazer esse produto eu vou no estoque e vou separar a matéria-prima. E quando eu cadastro essa etapa aqui, eu digo o que ela é responsável em fazer. Então, no momento em que a matéria-prima está sendo separada, eu não quero dar baixa do estoque físico ainda. Eu quero somente empenhar, ou seja, eu vou reservar essa matéria-prima do estoque. E aqui eu tenho o tempo estimado. Tá? Eu estimo que por unidade desse produto 3 a ser produzido, eu levo 2 minutos para separar a matéria-prima para ele. Tá? E assim a gente vai configurando o sistema. Eu disse que a segunda etapa é a etapa que eu chamei de corte. E estou dizendo que nessa etapa ela vai ser responsável por fazer a baixa da matéria-prima. Né? A etapa de baixa de matéria-prima, ela tem uma característica peculiar que eu preciso dizer aqui, se ela vai dar baixa de matéria-prima, em quais matérias-primas, né, que eu configurei ali na primeira abinha, ela dá baixa nessa etapa. Por que isso? Pode ser que eu tenha, dependendo do meu produto, mais de uma etapa de baixa de matéria-prima. Imagine um produto que tem um ciclo de produção muito grande, e você não quer dar baixa da matéria-prima toda de uma vez. Dependendo da etapa que você reserva tudo de uma vez, mas dependendo da etapa que você vai passando é que você vai dando baixa no teu estoque, né? Isso é importante porque se você fizer um inventário, alguma conferência, contagem de produto no meio do processo de produção, está preservado ali a, a quantidade no estoque ainda, enquanto você não usou efetivamente. E assim eu vou configurando. A minha etapa de qualidade, que eu chamei de qualidade, seria o momento de fazer aquele controle de qualidade que a gente falou. Eu vou dar entrada efetivamente na quantidade que eu mandei produzir desse produto. Então aqui eu dei baixa na matéria-prima e quando o sistema passar por essa etapa, ele vai dar entrada no estoque desse produto. E eu tenho aqui uma última etapa que eu configurei, que seria a que eu chamei de finalização. Ou seja, esse produto aqui, ele não tem embalagem, não teria embalagem. Quando ele passar por essa etapa, ele vai automaticamente finalizar a minha ordem de fabricação. Tá? Agora vamos emitir aqui uma ordem de fabricação para que vocês vejam como é que isso funciona na prática. Então vou entrar aqui na tela de emissão e acompanhamento de ordem de fabricação. E vou incluir uma nova ordem de fabricação. Eu vou colocar aqui a data que eu estou emitindo essa ordem. Posso associar isso a um pedido lá do módulo comercial, se eu quiser. Posso associar esse pedido, senão eu venho aqui e simplesmente digo qual produto. E aqui eu vou dizer ou em quilo ou em quantidade que eu quero produzir. Vou clicar nesse botãozinho. O sistema vai carregar aqui já a quantidade de cada matéria-prima que eu preciso para produzir. Repara que eu digitei 10 e ele já me sugeriu 11, porque eu disse que eu tenho 10% de perda, então ele já compensou isso aqui para que ao final da produção eu tenha os 10 que eu queria inicialmente. Vou gravar aqui. Aqui eu tenho o acompanhamento das etapas, quanto tempo eu utilizei em cada etapa. À medida que eu for andando, isso aqui vai ser preenchido. A data que eu passei por essa etapa. Se eu precisar usar algum material adicional que não estava previsto, ou seja, o previsto é isso aqui, mas eventualmente nessa ordem de fabricação essa matéria-prima não deu o rendimento esperado, eu precisei adicionar um pouquinho mais dela. Posso vir aqui e adicionar um pouco mais dessa matéria-prima. Isso vai impactar no custo dessa ordem de fabricação. Eu estava em falta da matéria-prima 1, eu não pude utilizar ela. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui e vou alterar para uma outra matéria-prima que tenha um efeito similar.
eu posso mudar isso também na ordem de fabricação, né? E aqui em acompanhamento da etapa, vamos lá. Não, antes aqui em vazamento a questão da composição. Então, eu tenho essa quantidade que eu vou produzir. Se esse produto fosse um produto que vai para embalagem, que é envasado em embalagens diferentes, eu iria relacionar aqui em quais embalagens desses 10, quanto que eu iria envasar em cada embalagem. Então, eu já ia relacionar aqui como é que eu queria distribuir nas embalagens. Aqui eu tenho o andamento das etapas, ou seja, à medida que o produto for passando por cada etapa, eu vou dizendo aqui, então hoje, às 8 horas da manhã, até às 8h10, ele passou pela etapa de separação de matéria-prima. E assim por diante, eu vou dizendo cada etapa, né, das 8h15 às 8h30, ele passou pela etapa que eu chamei ali, batizei de corte. Isso aqui vai interagindo com todo o restante do processo do sistema. Então, ele já deu baixa na matéria-prima, porque eu passei pela etapa de corte, tá? Ele vai alimentando aqui a data que cada etapa foi aplicada, e assim por diante. A etapa de qualidade, onde a gente disse lá que nessa etapa o sistema vai dar entrada, ele vai dar entrada no estoque, né, do produto acabado. Então, ele já vai fazer isso também nesse momento. Então, vou chegar aqui e dizer a qualidade, ele passou aqui das 9 às 10 e ele ficou também aqui no dia 5, das 10 às 10h30. Eu posso ir complementando mais de uma data também. E quando eu passar por essa etapa final, vocês vão reparar que o status que estava em aberto, ele vai mudar para finalizado, porque é a etapa de conclusão, né? Que eu configurei lá para ser a etapa de conclusão. Então, concluir essa etapa, ele vai mudar ali para fechada a ordem de fabricação. Isso sempre vai variar de produto para produto, né? Cada produto tem o seu processo de fabricação. Você pode ter uma única etapa que vai concluir todo o processo, se o seu processo for muito simples, ou você pode desmembrar isso aqui em muitas outras etapas, caso o seu processo seja mais complexo. Mas o conceito do módulo de produção é sempre esse. E aqui é a aplicação dos testes, então eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, vou aplicar aqui o teste da cor, o funcionário responsável por aplicação desse teste foi o Ayrton, a data que ele fez esse teste foi no dia 5/2, o resultado do teste foi azul, eu estou avaliando lá a cor. Apliquei o teste e fica aqui. Com base nesses testes que eu apliquei, o resultado apurado foi de que o produto foi aprovado. Eu vou finalizar os testes. Tá? Isso acompanha uma impressão, né, que normalmente é impresso no início, que vai para o chão da fábrica essa impressão. Né? Isso aqui volta preenchido para que alguém lance isso no sistema. Se você for uma indústria que precise controlar no nível de detalhe em tempo real, você pode ter terminais espalhados pelo chão da fábrica, em que você vai alimentando essas etapas à medida que elas ocorrem. Por fim, né, a gente vai falar aqui a gente tem atalhos, né? Eu não quero entrar na OF, eu quero simplesmente vir aqui, digitar o número da OF e já buscar ela para já lançar as etapas. Você pode fazer por aqui. Mesma coisa por teste padrão, você pode fazer por aqui. Eu quero imprimir etiquetas, né, com o lote que foi calculado lá. Aí a gente configura o modelo de etiqueta, você vai dizer o número da OF, e o sistema vai imprimir para aquela quantidade que você mandou produzir a quantidade equivalente de etiquetas daquele lote. As impressoras utilizadas aqui são Zebra, Argox ou qualquer uma outra que fale o mesmo protocolo, o mesmo padrão que elas. Aqui a gente tem o planejamento de produção. Tá? Vamos ver aqui,
esse planejamento de produção, a gente vai ver aqui que ele vai sugerir o que eu tenho que ter de estoque para cobrir a minha produção. Então aqui no planejamento de produção, o que eu vou informar? Eu vou dizer para o sistema um período em que eu quero fazer a análise. Então estou pegando aqui um período do mês passado até hoje. Eu vou dizer os tipos de operações que eu quero avaliar e qual loja, qual fábrica, qual unidade minha eu quero considerar nesse estoque. Então a loja que eu estou usando, a unidade que eu estou usando para a produção é a loja 2. Estou pegando aqui todos os tipos de operação e estou projetando para 30 dias. Eu chego aqui no sistema e digo o seguinte, ó, gera para mim uma listagem baseada nesse histórico. Então o sistema vai gerar para mim uma listagem de toda a matéria-prima que eu utilizei nesse período, tá? E está me sugerindo aqui quanto é que eu preciso ter desses produtos para atender a demanda. Então eu posso chegar aqui e mandar gerar o planejamento baseado nessa análise que eu fiz, e aí ele vai fazer para mim a listagem de necessidade, ou seja, para eu atender esse período que eu estou projetando, eu preciso comprar ou produzir, caso seja um produto intermediário, essas quantidades referentes a esses produtos. E aí eu posso imprimir esse planejamento para que eu dê o andamento é, desses produtos. Tá? Então, basicamente isso, o módulo de produção. Existem muitos desdobramentos de possibilidades dependendo do negócio em que vai ser aplicado, várias formas de configurar, mas basicamente são variações dessas funcionalidades que a gente acabou de ver. Bom, um abraço.